dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 22 de junho. O tema do nosso discurso hoje é o novo de Deus em você. Talvez você, meu amigo e minha amiga, não entende o porquê não houve ainda uma transformação em você. Você vai à igreja, você serve Jesus no altar, talvez você é um servo do altar, talvez você é um fiel na igreja, mas você ainda não teve esse encontro com Jesus, para que o novo dele entre em você, meu amigo e minha amiga. As coisas de Deus, elas são muito simples. Às vezes, elas é tão simples que se torna difícil. Porque as pessoas, pastora Rose, ela... É diferente falar assim, meu filho. Ela está acostumada a receber uma missão difícil. E Deus, Ele não te pede missão difícil. Ele te pede missão simples. A simplicidade da obra de Deus, ela é tão poderosa. Eu pergunto para você que está presente, você que está me acompanhando, aonde que um grito vai derrubar uma muralha intransponível? Aonde que um grito, se você dá um grito, essa casa cai, esse espaço cai? Não cai. Mas a Bíblia diz que homens simples, eles deram 13 voltas, pastora Rose, em volta de uma muralha intransponível. Aí eu te pergunto, o que ele queria não estava do outro lado? A terra prometida não estava do outro lado? Não era só dar a volta e ir embora? Mas a palavra de Deus diz que eles tinham que passar por dentro de Jericó. Aí já era complicado. Dar o grito é mais fácil. Mas não foi tão fácil não, meu amigo. A Bíblia diz que Josué, o general de guerra de Moisés, ele estava passando por momentos muito difíceis, que o seu líder morreu e ele estava desanimado, mas o príncipe do Senhor deu uma direção para ele e ele cumpriu com aquela missão que para nós foi um grito, mas não foi um grito. Eles deram 13 voltas em volta de Jericó. Talvez você pode pular processos na sua vida, mas não adianta você pular processos para conquistar. Que Deus, Ele faz você voltar tudo de novo. Até você cumprir a missão. Não adianta eu querer ludibriar o propósito de Deus. Tudo tem uma regra e uma direção. É nessa regra e nessa direção que há uma transformação de persona, de caráter, de coração. Só quem pode transformar seu coração só existe um. Só o Espírito Santo.
Se você começar a dar ouvido à voz do seu coração, ele vai te levar para caminhos que você não conseguirá voltar mais. Você pode observar os dias que você não quis ouvir o Espírito Santo. Isso serve para mim, para minha esposa, para você que me acompanha. Quando você não quis ouvir, eu pergunto para você, qual foi o resultado? Foi bom ou foi péssimo? E teve que voltar tudo de novo. Não adianta, que com Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou vai ou fica. E o nosso Deus, a tolerância dele para os servos, ela não é muito boa, não. Você que é um servo, você que serve, a tolerância de Deus não é boa, não. A Bíblia diz que era para dar uma pancada só na rocha. O homem mais manso da terra, pastora Rosa, o homem mais manso do planeta, nunca houve igual, Moisés. Ele deu 2 pancadas porque ele estava com raiva. Ele estava chateado. E quando você toma atitude chateado, você faz besteira. Você perde. Deus não está nem aí se o povo é rebelde. Quem tem que manter a postura é quem? É você. Deus não está nem aí se você está sendo perseguido por fulano ou por Beltrano. Ele quer que você mantenha a postura. Ah, mas é endemoniado. Ele não está preocupado com quem é endemoniado ou com quem não é. Ele quer que você mantenha a postura. Ah, mas está implicando comigo. Manter a postura. Porque se você não manter a postura, você não recebe o novo de Deus. Você sempre vai ficar recebendo as migalhas. As migalhas que caem da mesa. O que é migalha que cai da mesa, pastor? Bencinha, só as bencinhas. Deus, bota na tua cabeça, meu amigo e minha amiga, você que está aí do outro lado, você que tem nos acompanhado, Deus não quer te dar uma benção. Deus, ele quer te dar um milagre. Deus, ele quer te dar um milagre. Deus, ele quer dar uma transformação de natureza em você. Aí você fala assim, poxa, eu sou impaciente. Eu não consigo levar desaforo para casa. Meu amigo, minha amiga, quando você recebe o novo nascimento, você é uma nova criatura. É uma nova criatura. Você consegue suportar situações que as pessoas elas ficam loucas. Que tanta paciência é essa? Que tanta calmaria é essa? Porque o Espírito Santo, ele injeta dentro de você esse Espírito. E se você não andar no processo direito, você volta tudo de novo. A Bíblia diz que Pedro, Jesus, ele morreu. A Bíblia diz que Pedro voltou a pescar tudo de novo. Estava lá Pedro peladão na praia. E quem é que chegou? O mestre. E o mestre pediu a ele algo. O mestre tinha sido traído por quem? Por ele. O Judas não, o Pedro. Judas é outro assunto. Pedro. E qual foi o perdão e o pedido de perdão que ele recebeu de Jesus? Jesus o perdoou, o abraçou
e ele caiu em si. E ele passou a servir Jesus. Ali que houve de fato, de verdade, uma conversão de fato, de verdade. Às vezes nós estamos na igreja e às vezes a gente pensa que é convertido. Mas a gente não somos convertidos, nós somos convencidos. E muitas pessoas se convencem. Você vê, a Bíblia diz que eram 10 virgens. 5 eram convertidas e 5 era maluca. A Bíblia diz que ela era doida. Pastora Rose, a Bíblia diz que aquelas 5 mulheres eram malucas. Porque ela não guardava o quê? O azeite. O que é guardar o azeite? É quando você conserva a luz da palavra de Deus dentro de você. Se você não gosta de ler a Bíblia, se você não é de tocar nos escritos sagrados, você é uma pessoa vazia. Você pode falar em língua, você pode falar 400 línguas, a dos anjos, a dos seres, a dos anciãos, não vai mudar nada na sua vida, porque a única língua que pode mudar a sua vida é essa daqui, é da palavra de Deus. Só ela pode. Se você não gosta de gastar tempo aqui, posso te falar? Tu tá lascado, meu amigo. Você é uma presa fácil e está andando por lugares tortuosos. Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a palavra. Ainda que você tenha acesso a um versículo por dia, é o suficiente para você ter luz nos seus caminhos. Tem pessoas, pastora Rose, que os seus pés está levando ela para a morte. E elas não sabem. Porque a sensação de bem-estar, tem enganado muitas pessoas. A Bíblia diz que a sensação de bem-estar tem levado as pessoas à destruição eterna. Nós temos que ter muito cuidado. Você vê o Lúcifer. O Lúcifer que eu estou falando é o anjo que traiu Jesus. Ele estava com a sensação de bem-estar. Nasceu o que nele? Nasceu um sentimento. O problema é quando nasce o quê? Sentimento é pensamento. Você está na obra de Deus. Olha como é que muitas pessoas caem. Eu estou na obra de Deus. Pessoal, a obra é tão simples que incomoda. Aí fica na cabeça assim, eu poderia fazer melhor. Eu faria melhor. Quem já aconteceu isso? Eu já. Eu faria melhor. Não é melhor. É obediência. Se você pula o processo, você volta tudo de novo. Não é como você quer, não é como eu quero, não é o falar bonito, não é ter uma linguagem elaborada, sofisticada, personalizada. É simples, pessoal. Você precisa descer. Se você não descer, você se torna infrutífero. Você pode fazer, você está do lado do bispo, você pode estar do lado do papa, uma das autoridades maiores que existe, que não vai funcionar. Que não vai funcionar. O segredo de todas as coisas é a obediência à palavra de Deus. Nós estamos
Eu estava vendo agora um vídeo agora, rapaz. Eu fiquei meio que constrangido com aquela moça. O marido, pastor, naturalmente ela deveria ser missionária ou pastor, eu não sei. Sumiu um dia. Um dia o cara sumiu. E ela procurando lá, procurando cá, foi lá, foi na reportagem, descobriu que o cara estava fazendo besteira. A mulher perdeu a comunhão com Deus, meu amigo. Ela está fazendo coisas que você não tem noção. Pastora Rose, a mulher está fazendo coisas que... Olha, cadê aquela comunhão? Cadê aquela vida com Deus? Isso significa que ela quebrou o processo lá atrás. E o que está vindo agora é o quê? Vergonha e opróbrio. Se você não tiver o mesmo espírito que Zaqueu, você nunca vai nascer de novo. Zaqueu, ele teve que o quê? Descer. Mas antes dele descer, ele deixou Jesus entrar na sua... E o que é a casa da gente hoje? Será que é esse pedaço de tijolo com embolso? A casa é a sua coroa. A casa é o seu eu. É o seu eu. É o seu coração. Se Jesus ele não tiver dentro do seu coração através do Espírito Santo, você está se enganando. Você está se enganando. Quantas pessoas que estão aí, ó, se enganando, achando que o quê? Vai herdar a salvação, porque ela faz a obra. Não é obra que... Pregamos isso que dia? Sexta, né, Thaís? Eu, Thaís e a Rose. Não é a obra que vai te salvar. O que vai te salvar é você deixar Jesus dominar o seu eu. O eu é aquele sentimento que começa a nascer. É do nada, pastora Rose. São ideias que surgem do nada. Mas não é do nada não. Tem um demônio que alimenta essa ideia. Se você vê os meus banners não tem nada escrito. Mas se você vê as imagens o quê? Ela fala. Vê os meus banners atuais agora que eu e meu filho estamos fazendo agora nas postagens. Até de domingo, quarta, de criança. Eu estou botando as imagens. Essas imagens falam. São mensagens sem palavra. Você precisa guardar o seu eu. Porque se você não guardar o seu eu, você vai ser enganado. Começa a aparecer aqui, ó, pensamentos. Começa a surgir ideias. E você perde o domínio. Daqui a pouco você está praticando elas. Daqui a pouco você está fazendo elas. E você acha que está fazendo certo. São ideias que muitas das vezes não veio de Deus, veio do seu coração. A Bíblia diz que o coração ele é desesperadamente corrupto. Eu, o Senhor, conheço o coração. A palavra dele, ela revela o que está no nosso coração. Às vezes você pensa assim, ué, quem foi que falou para o pastor isso aí? Ninguém falou, é a palavra que está revelando. O que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, o que nós estamos praticando. É a palavra. É a palavra de Deus. Às vezes você não falou para ninguém, mas o Espírito Santo sabe. Então você precisa ter muito cuidado, porque tem caminhos que parece direito, mas leva para a morte.
e você não vai conseguir mais sair. Para que você possa ter um novo de Deus dentro de você, você precisa descer. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus. Estou lá no site de quarta-feira, né? Nessa quarta-feira, o Espírito Santo vai descer dentro de você. Amém? Amém. Que quarta? Que dia é hoje? Dia domingo. Ah, tá. Sei que vocês estavam longe. Eu sei que vocês estavam longe. Tá ligado. Me dá onde, pastor? Deixa eu procurar, né? Ele dá a Bíblia dentro da bolsa. Abre sua Bíblia aí. Você acredita que a palavra de Deus ela pode transformar seu coração, Sim. sua mente? Sim. Abre sua Bíblia aí. No livro de Isaías. Posso ler? Isaías o que, pastor? 43:19. Vamos lá, está escrito aqui no site. Deus é especialista em fazer todas as coisas novas. Ele não se limita ao passado, mas continua oferecendo ao seu povo renovo, restauração, recomeço. O novo de Deus não depende de circunstância, mas da sua promessa e de um coração que crê. Você crê que Deus pode te mudar hoje? Você está disposto a mudar? Você tem certeza que você está disposto a mudar? Deus vai te provar. 19. 43:19 diz assim, ó. (43:19) diz assim, ó. Vamos no 18. Amém. Não fiquem lembrando das coisas Passadas. Passou. Ah, mas passou. Já foi. O que você... Olha pra mim aqui. O que você fez ontem, acabou. O que você fez 2 horas atrás, acabou. Tem pessoas, pastora Rose, que elas cometem algo que não era para cometer e fica carregando aquela desgraça a vida toda. Em vez de descer como Zaqueu e mudar a ordem de caminhada. Amém? O ruim é quando é viciante, né? Quando você está viciado, né? Não é? Quando está viciado, olha, o vício, ele é complicado, pessoal. O vício, quem é viciado não fala que está viciado, porque é um engano. Por que a pessoa não se vicia em fazer a vontade de Deus? Porque não tem como.
Porque a sua natureza, o código que está dentro da sua natureza é de desobedecer a Deus. Já está no ser humano. Mesmo ele sendo um bispo, pastor, obreiro, não importa. Já está dentro dele o espírito para desobedecer. A única maneira de você fazer com que esse espírito não ressuscite é negando a sua vontade. É negando o seu eu. Ah, mas eu já me batizei, não aconteceu nada. Não é que não aconteceu nada. É você que não quis o quê? Mudar. Você que não quis mudar. A mudança, pessoal, ela não vem de Deus, não. Ela vem de você. É você que tem que querer. Na verdade, quem transforma você é a sua própria vontade. O Espírito Santo, ele só vai dando a direção para você. Você é um ser, bota na tua cabeça, poderoso. Poderoso. A Bíblia diz que poderoso é quem obedece. Se você obedece, você é poderoso. A obediência é nada mais do que o domínio próprio dentro de você. Quando você tem o domínio próprio através do Espírito Santo, nós obedecemos. Mas é uma guerra, pessoal. É uma guerra, não tem jeito. Vai ser uma guerra contínua. Eu não vou fazer mais. 2 horas depois você está lá. Eu não vou beber mais. Eu não quero beber mais cachaça, não, Senhor. Está lá na cachaça. Eu não vou mentir mais. Eu prometo, não vou. Está lá mentindo de novo. Por quê? Porque a gente precisa se humilhar até o sangue. Tem que haver uma humilhação de verdade, pessoal. Um arrependimento de verdade dentro de nós. Se nós não nos humilharmos de verdade, não há mudança. A Bíblia diz que Manassés, ele se humilhou de vera. Ele se humilhou de uma maneira que Deus tirou ele do calabouço. O que ele praticava era coisa tenebrosa, pessoal. Mas Deus viu nele verdade. Talvez você pense assim: poxa, eu não tenho condição. Eu sou fraco, eu sou fraca. Se você lembrar do que nós lemos, se eu não me engano, quarta-feira, da igreja em Filadélfia. Isso. Não é? Que você é fraco e tem pouca força, mas é na fraqueza que se aperfeiçoa a força do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Aí diz aí, ó: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Acabou, pessoal. Acabou. Ah, mas o meu marido, ele... Pastor, é muito fácil o Senhor falar para mim perdoar. É porque não foi o Senhor que foi ferido. Tinha umas conversas dessas no passado aqui. Ah, não foi você que foi ferido. Mas, gente, foi. Olha só. Foi. Acabou. Nós estamos vivendo uma nova era, pessoal. Nós estamos nos preparando para o novo de Deus. Deus, ele quer fazer a manifestação dele. Deus, ele quer fazer o milagre dele. Mas para ele fazer o milagre dele, nós temos que o quê? Descer. Amém? Amém. Aí diz assim, ó: eis que faço nova todas as coisas, no 19. Todas as coisas, mas todas as coisas o quê? Tudo. Maneira de pensar, maneira de falar, maneira de agir, maneira de andar, né? Tem gente que anda todo malandreado, tem mulher que anda toda rebolando, não é? Mostrando a sensualidade. Mas quando ela vem para Jesus, ela mantém o quê? A postura.
Não é? Tem mulher que ela muda de uma tal maneira que ela passa a ser um modelo para as demais. Nós precisamos ser um modelo na obra de Deus. Aí diz assim, ó: eis que faço nova todas as coisas, agora mesmo. Olha só, Deus está falando que está fazendo uma mudança dentro de você. Amém. Agora mesmo. É agora mesmo. Pastor, mas não tem como, eu sou muito ruim. Não existe ninguém ruim. Existe querer mudar. Quando nós queremos mudar, nós mudamos, pessoal. Basta a gente tomar uma atitude. Você lembra? Você que obedece, como você era? Você quer saber se você está mudando? Você tem que lembrar das coisas passadas, mas para poder você fazer uma reflexão. Como você era? O segredo, pessoal, não é deixar de beber a cachaça. O segredo é expulsar o espírito da cachaça de dentro de você. O segredo não é deixar de fumar cigarro. É expulsar o espírito do vício do cigarro de dentro de você. Nós temos que expulsar. Porque tudo é um código. A vida é um código. E se esse código estiver corrompido, você não consegue passar para o lado sobrenatural. Da onde que você tira a força? Da onde você tira a força? Da água? Da comida? Você tira a força da palavra. Mas e se a palavra não está funcionando? Será que é ela que está errada? Não, é que tem alguma coisa errada, tem algum código. Eu estou falando de código porque eu estou mexendo com código ali. Eu estou transformando todo o nosso trabalho, o nosso site. Então, são códigos. E eu estou fazendo umas atualizações meio louca, umas personalizações bem bacana para o nosso trabalho ter mais ascensão. E quando um código ele tem algo dentro dele, você não sabe que tem, mas o próprio site fala que tem alguma coisa errada. As logos das redes sociais ficam desfocadas, some as fotos das pessoas. Aí você tem que ir lá dentro do código, às vezes apagar uma linha. É uma linha de código só que está corrompendo todo o site. Uma linha, pessoal. E quando você corrompe, aí fica tudo bonitão. É porque você não está entrando no site e não está vendo como é que está ficando. Está muito bacana, pessoal. Está muito bacana. Nós estamos criando agora um site das imagens do 3 em 1. Só o álbum de foto oficial do 3 em 1. Tudo no seu dia específico. Para que as pessoas, me imagine, eu mando o álbum de foto para você, eu vou entrar na pregação, eu estou dentro dela ainda. Vou mandar o álbum de foto para você do 3 em 1. 15 mil fotos. E aí, você vê 15 mil fotos? Você não vai conseguir entender. Então, o Espírito Santo deu uma direção para que nós venhamos separar tudo em ordem. Você precisa separar a sua vida em ordem para que ela possa ter ascensão. Amém? Se você não organizar a sua vida, ela fica desorganizada. Se você não organizar a sua vida, ela fica desorganizada. E por onde que eu começo organizando a minha vida, pastor? Tirando as coisas erradas primeiro. Não vai vir nada novo se não tirar o velho, pessoal. Bote isso na tua cabeça. A Bíblia diz, se não tirar o velho, como é que eu vou emendar uma roupa nova
uma roupa velha e um remendo novo. Não vai dar certo, pessoal. Não vai dar certo. Como é que eu vou botar o vinho novo em um odre velho? Vai estourar o odre velho, ele não vai suportar a pressão. Talvez você não está vendo o resultado na tua vida porque você ainda está com o velho dentro de você. Você tem que tirar o velho. O que é o velho? É os velhos costumes. Nós temos que tirar o velho costume. Tem costume que a gente ainda não abandonou, pessoal. Se você não arrancar este costume velho, o novo não entra. O novo fica estacionado na porta. Lembra de uma palavra que Jesus ele falou assim: você não entra e nem deixa ninguém entrar. Jesus estava falando para quem? Jesus estava falando para quem? Para os profetas velhos, pessoal. Não eram os poderosos da época, os letrados da época? Eles ficavam na porta impedindo do povo o quê? Entrar. Não é o que acontece muitas das vezes no nosso trabalho? A peste do capeta, do satanás, do cão, ela não quer, mas ela tenta atrapalhar de as coisas acontecerem. Não é assim? Não é assim o cão do mal? Ele tenta atrapalhar. Você quer buscar Jesus, o demônio quer atrapalhar você. Mas por quê? Porque ele sabe se o novo entrar, você vai arrebentar. Aleluia! Glória! Você tem que usar a quarta dimensão, pessoal. Você tem que usar a sua imaginação para as grandezas de Deus. Às vezes a gente usa a imaginação para pecado. Às vezes a gente usa a imaginação para besteira. Às vezes a gente usa a imaginação. Olha, eu dou ordem aos meus pensamentos. Bem, para! Chega! Eu falo assim mesmo, comigo mesmo. Chega! Às vezes eu quero dormir, os pensamentos não param. Quem já aconteceu isso? Chega! Para agora! Aí o pensamento fica quietinho. Aí eu vou e durmo. É porque eu tô falando isso daqui porque às vezes a pessoa, ela pensa que eu não durmo, pessoal. Mandaram até a pastora Rosa me dar um chá de calmante, pastora Rosa. Camomila. Camomila, eu durmo, pessoal. Eu tenho que tomar chá para não dormir. Eu durmo. Eu durmo até demais. Então, é porque às vezes a gente fala uma palavra aqui isolada, a pessoa entende outra. Pô, esse pastor deve estar sofrendo, deve estar com insônia. Eu tenho um problema de dormir. Ainda mais casada com a pastora, parece uma general. Entendeu? Tem que ser general. Para poder estar do meu lado, se não for um general, não dá, pessoal. Entendeu? Então, você precisa tirar o velho. A transformação só acontece assim, pessoal. É tão simples. O poder da palavra. O que é palavra? Pensamento. Ele remove. Repete isso todos os dias na sua oração. Senhor, tira de dentro de mim isso que não presta. Tira de dentro de mim esse vício. Tira de dentro de mim essa vontade. Sentimento. E Deus, isso vai queimando, pessoal. Vai queimando gradativamente. E quando você começa a pedir para Deus tirar, eu vou te dar uma notícia não muito boa. É aí que vem. É aí que vem. Para ver se realmente você quer. Deus, me dá paciência. Vai vir um bocado de gente para perturbar você. Deus, me dá prosperidade. Vai vir o deserto para você. É tudo ao contrário, pessoal. Porque como é que Deus ele vai te dar uma prosperidade se você não está pronto para ela? Aí você fala assim, poxa, Deus não me prospera, mas tu está pronto para prosperar? Tu está pronto? Às vezes, no pouquinho você não consegue ser fiel. Como é que Deus vai te dar muito, meu amigo? Hã? Aí, você
Você não enjoa, não, de pregar para 2 pessoas? Eu prego até para uma. Eu preguei para o cavalo um dia desse aí. Eu não me importo, pessoal, se tem 1.000 ou 5.000 ou 1. A gente vai trabalhar com o mesmo desejo, com o mesmo prazer. Não foi, daí? Sexta-feira, que maravilha! Não é a quantidade, é a maneira que você dá a oferta. Poxa, uma pessoa é uma alma. Se tivesse 2, ele estaria presente. Amém? Amém. E quando não tinha ninguém, eu falava assim: Senhor, tem anjo aí no negócio aí, tem anjo aqui em volta de mim, então tem mais de 1. Então Deus está lá. Tudo é pela fé. Você tem que aprender a viver pela fé, pessoal. Tem gente que você vê, as meninas louvaram aqui agora, né? Vai ter muitas críticas. Mas Deus recebeu. Amém. Amém? Amém. O importante é Deus receber. O que as pessoas pensam, problema, meu amigo. Eu não estou nem aí. Eu quero saber o que Deus pensa. O que as pessoas pensam de mim ou deixam de pensar não vai acrescentar nada na minha vida. Se você parar de viver pelo que as pessoas pensam, você recebe o novo de Deus na tua vida. Você recebe o novo de Deus na tua vida. Você precisa ter uma mente firme. Mente firme. O segredo é aqui. Não é coração firme. A Bíblia não diz que você tem que ter um coração firme. Você tem que ter uma mente firme. Uma mente transformada. Quando a mente transforma, o coração não resiste. Ele passa também a obedecer. Ele até traz pensamentos do quê? Maligno. Mas aí a mente fala o quê? Você está amarrado, você está maluco? O coração quer pecar. A mente fala assim: você está doido? Você está repreendido em nome de Jesus. Você vai queimar, hein? E mete na mão, está amarrado. Eu lembro uma vez que eu conheci a Rose. Aí a Rose, ela me contou algo. Rapaz, ela me feriu naquele dia. Que nem o louvor que vocês cantaram aqui, né? Me fira, né? Que a ferida... Ou ela me feriu, cara. Ela falou algo que... Rapaz, eu tava vindo lá de Del Castilho. Terapia do amor, fazendo uma recuperação do coração. Ela me feriu naquele dia, rapaz. Não é com faca não, tá, pessoal? Foi com palavra. palavra. Olha, eu vim, soltei lá embaixo, vim, subi o monte, mas eu gritei aos 4 cantos do céu. E falei: Senhor, se esse sentimento é para me ferir, é para me destruir, apaga ele de mim, esfria ele de mim. Mas se não é, que ele cresça. E o que aconteceu? Cresceu, pessoal. Aquela ferida foi para mim invocar a Deus. Às vezes você é ferido pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido, você só vê o mal, mas você não vê o benefício daquela ferida. Você não vê o benefício. O que o louvor falou? A ferida me fira, não é? Então quando Deus ele fere você, é para te despertar. Aí ele diz aqui, ó, até saiu daqui. Não, tá aqui ainda. Eis que faço nova todas as coisas agora mesmo. Ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Será que você não está percebendo? Você tem que perceber, pessoal. Se você não perceber que está havendo mudança dentro de você, você tem que sacrificar mais. Você tem que sacrificar mais. O segredo é o sacrifício. Então, muitos estão pregando por aí que Jesus já fez o quê? Já fez o sacrifício. Eu não preciso dizimar, eu não preciso ofertar, eu não preciso me sacrificar. Ué, mas está escrito aonde que o sacrifício de Jesus era para você ter vida boa? Não, o sacrifício de Jesus, ele abriu
o portal novamente para você ter direito de quê? Salvação. E para ter a salvação, tá pensando que é fácil? Tem que brigar muito, meu amigo. Se você não brigar, no último dia você perde ela, eu perco ela. E para perder a salvação, ó, é mais fácil um incrédulo lá fora ir para o céu do que nós. Tá amarrado não. Porque nós já tá dentro, tem conhecimento. Se cometer um erro, perde a salvação. Ele lá se arrepende e é salvo. Eu conheci um. Não foi aquele que a gente foi fazer a visita lá? Vamos fazer uma visita. E chegou lá, o cara usava o entorpecente. O cara tomou um tiro na costa, ficou paralítico. Deu nele aquele negócio, como é o nome daquilo? Sei lá, um problema nele lá, ele foi parar no hospital. Lá ele recebeu a última palavra de uma moça e morreu. Como é que o senhor sabe que ele foi salvo? Porque a irmã foi na reunião naquele dia. Nós estávamos orando por ele. E passou mal com o espírito maligno. E o espírito maligno gritou que não conseguiu levar ele para o inferno. É mais fácil alguém lá fora ser salvo muitas das vezes do que nós, pessoal. Porque nós estamos tendo conhecimento que não tem jeito. Ou a gente joga o velho para fora. Não é o marido velho não, pessoal. É o velho, é o que está dentro. Pastor, meu marido está com 40 anos, vou jogar fora. Não, não é assim que funciona. Jogar os sentimentos. Aí ele diz aí, ó, para entregar a reunião para a pastora. Diz aí, ó, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e os rios nos lugares tortuosos, é isso? Tortuosos, árido. Aí eu pergunto para você, essa palavra aqui já se cumpriu? Não? E aí, quem acredita que ela já se cumpriu? É porque vocês não se informam. O que agora, há pouco tempo, agora encheu de água lá? Em Dubai, na Árabe. A água está caindo lá de montão. Olha a palavra aí se cumprindo. O deserto se transformou em rio. E Deus, Ele quer transformar esse rio dentro de você. Não adianta, pessoal. O pastor Ivanilda, a pastora Rose jejuar, se santificar, pregar com intensidade, com brutalidade, e você não querer mudar. Não adianta. É por isso que as nossas gravações são o quê? As nossas reuniões são o quê? Gravada. Porque aquela pessoa que está lá nos vendo, ela vai ser impactada e vai ser transformada. Aleluia. Como é que pode? Uma pessoa lá do outro lado que não sabe o teu cheiro, não sabe da tua cor, ela ouve uma palavra sua e muda. E muitas das vezes você que está presente não muda. Porque você vê o quê? O ambiente. O ambiente. Não é o ambiente que muda você. O que muda você é um coração sincero. Uma mente transformada. Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou.